foram feitas. Vamos começar aqui com a sentença julgada coletiva. E aqui eu vou primeiro estudar a sentença julgada coletiva, eu vou voltar aqui para a tela principal. Gente, vocês sabem que a sentença ela pode ter, segundo a teoria tripartite, no lado do processo civil, o pronunciamento judicial ele pode ser de cunho declaratório, constitutivo ou condenatório. Da mesma forma, isso é para a teoria tripartite, há também a teoria tripartite, que divide em 5, né, as espécies de pronunciamento jurisdicional, salvo engano, quintipartite, né? Me perdoe aqui se não foi a expressão correta, mas é que basta para você compreender que aquela mesma lógica que a gente aplica no âmbito do processo civil, a gente também aplica para o âmbito do processo coletivo. Aqui também a sentença pode ser condenatória, pode ser meramente declaratória, ou pode ser também uma sentença constitutiva. A lei, no entanto, a lei da ação civil pública, quando ela vai tratar sobre o tema, e eu vou colocar ele aqui na tela, lá no seu artigo 3º, há uma ênfase para a sentença condenatória. E a sentença condenatória, gente, ela pode ter por objeto tanto a determinação, né? É a mesma lógica aqui do Código de Processo Civil, obrigação de pagar, quantia certa, uma obrigação de prestar alimentos, isso mais no processo civil mesmo, né? Uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Se tratam aqui todas de espécies de pronunciamentos judiciais condenatórios. Qual o primeiro aspecto importante para nós compreendermos aqui quanto ao artigo 3º? Diz respeito a essa cláusula ou, né? Aqui se diz que a ação civil pública, né, ela pode ter como objeto, né, tanto uma condenação em dinheiro quanto um cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Esse ou utilizado pelo legislador, ele tem uma função aditiva, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência. Ou seja, uma ação civil ela pode, numa mesma sentença que verse sobre um tema coletivo, no âmbito de uma ação civil pública, é possível haver uma condenação em dinheiro e também uma condenação em uma obrigação de cumprimento de fazer ou não fazer. Outra questão aqui bastante interessante é estudarmos, né, compreendermos a sentença coletiva a partir exatamente das peculiaridades. A sentença condenatória que diz respeito a uma obrigação de pagar e também uma sentença condenatória que ela tem por objeto uma obrigação, uma prestação de fazer ou não fazer. Primeiramente, vamos estudar uma sentença condenatória que condena a uma prestação, a uma obrigação, que tem por objeto um dever obrigacional. E aqui eu vou colocar, desde logo para você, aqui nos slides, que o principal ponto que você precisa saber a respeito dessa sentença, que é o princípio, melhor dizendo, é a regra que estipula a prioridade da prestação específica. Ou seja, havendo um pedido no bojo da ação para uma prestação, não é possível que o juiz, ele, no âmbito da decisão judicial proferida, condene numa obrigação de pagar, ou seja, que seja uma sentença aqui de condenatória indenizatória. É necessário que seja uma sentença condenatória obrigacional em razão do princípio da prestação específica, é uma preferência legalmente estabelecida. Gente, vamos entender melhor aqui a partir de um exemplo. Vejam bem, nós temos um dano, né, gerado por uma indústria, por exemplo. Uma indústria que produz gases tóxicos, cancerígenos, e essa indústria, enfim, os gases produzidos nessa indústria estão malferindo o meio ambiente, uma qualidade de vida adequada também para a população. Diante disso, o Ministério Público ele ajuiza uma ação civil pública cujo objeto é uma obrigação, né, cujo pedido é uma obrigação de fazer. Obrigação de fazer,
Que obrigação é essa que a empresa coloque filtros nas suas chaminés? Diante dessa questão, eu lhes pergunto, é possível que o juiz, ao invés de condenar a empresa, a indústria poluente, nessa obrigação de inserir filtros nas suas chaminés, que ele, ao invés de sentenciar nesse sentido, sentencie num dever indenizatório, ou seja, olha, a empresa, ela, na verdade, tem que pagar a quantia de R$1 milhão, ao invés de inserir esses filtros aí nas suas chaminés. Não é possível. Por que não é possível? Porque o CDC, nem assim outras legislações, como o Estatuto do Idoso, como o ECA, eles estabelecem uma preferência legal para a tutela específica. No entanto, nós podemos observar também no mesmo artigo que, diante da impossibilidade da tutela específica, o juiz ele pode determinar na sentença uma medida que ela acarrete num resultado prático equivalente. Isso significa, olha, por exemplo, no mesmo cenário aqui que a gente acabou de desenhar, imagine-se que não há um filtro que impeça que aqueles gases poluentes eles sejam prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Nesse caso, ao invés de se determinar a inclusão dos filtros nas chaminés da empresa, que foi o pedido inicial, o juiz ele pode determinar uma outra medida, como, por exemplo, que se altere aí a matéria-prima utilizada. Ok? Então, esse aqui a gente compreendeu, a princípio, o significado da regra da prioridade da tutela específica. No entanto, há uma outra questão interessante para nós estudarmos nesse ponto, se não errar, que foi cobrado na prova do Ministério Público do Piauí, recentemente, em 2019, uma questão objetiva, o que se perquiria do aluno era exatamente as exceções à regra da prioridade da tutela específica. Quando o juiz pode arbitrar na sentença uma condenação indenizatória, ao invés de uma condenação obrigacional, quando isso é possível. Essa basicamente era a questão posta na prova. E a resposta está na lei também, está lá no artigo 84 do CDC, que diz o seguinte, que é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, quando por elas optar o autor, ou seja, o autor, posteriormente à petição inicial, ele pleiteia essa mudança da prestação para perdas de danos, isso. Ou, outra hipótese, é também quando a tutela específica ela é impossível. Então, imagine aquele caso, aquele exemplo que a gente deu da empresa, nem era possível colocar filtros nas chaminés, nem era possível a gente alterar a matéria-prima utilizada, nenhuma das duas providências iria evitar a emissão de gases poluentes. Nesse caso aí há uma conversão em perdas e danos. Na realidade, por se tratar aqui de direito ambiental, vou abrir um breve parênteses, o ideal não seria nem a conversão em perdas e danos, mas no âmbito do direito ambiental existe um outro princípio, que é o princípio da prioridade da reparação. Então vai haver o que? Uma espécie de compensação ambiental. Então, aquela empresa, por exemplo, ela poderia fazer um reflorestamento em outra área, ou poderia instalar filtros antipoluentes em outra, enfim, poderia fazer uma outra espécie de prestação obrigacional que acarretaria num benefício direto ao meio ambiente, ao invés de pagar um quantum indenizatório para toda a sociedade. Ok? Essas mesmas regras já falei, tem previsão lá no ECA, e também previsão no Estatuto do Idoso, que eu coloco para vocês bem aqui. Seguindo. E, Davi, você falou que é possível que a sentença tenha um conteúdo obrigacional e também um conteúdo indenizatório. E no caso de ser um conteúdo indenizatório? Pois bem, nesses casos, em sentenças coletivas, via de regra, a destinação dos valores
determinados em sede judicial para um fundo. E esse fundo é chamado de Fundo de Direitos Difusos. Ele está previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, no artigo 13, que prevê que as condenações em sede de direitos transindividuais, aqui envolvem tanto direitos difusos quanto direitos coletivos em sentido estrito, elas serão, destinadas a esse fundo. Isso, gente, é o que tem sido entendido pela doutrina majoritária. É importante fazer esse parênteses, porque existe uma parcela minoritária da doutrina que compreende que, para esse fundo de direito difuso previsto no artigo 13, só vão as verbas em sentenças que tutelam, sentenças proferidas em ações que tutelam direitos difusos e não direitos coletivos em sentido estrito. Há uma pequena parcela da doutrina que tem esse entendimento. Mas, enfim, nós temos a destinação para esse fundo. E a compreensão dos fundos de direito difuso é uma matéria de total importância para a sua prova, para o Ministério Público de Minas Gerais, porque tem sido sempre cobrado, está lá no edital, e é um item específico que tem sido sempre cobrado nas suas provas. Que é importante, Davi, compreender, que é importante que eu saiba sobre esse fundo. Primeiramente, eu recomendo você a leitura da lei. Tem uma lei federal, que é a Lei 9.008, e há também, aqui vou até sublinhar para você, a lei estadual, que é uma lei curta também, 14.086, que cria o Fundif, que é o Fundo de Direitos Difusos aqui do Estado de Minas Gerais. É importante que você saiba o quê? Primeiramente, é importante que você saiba quais verbas compõem este fundo. Então, as verbas que compõem esse fundo são as verbas procedentes de condenações em obrigações de pagar quantia em sede de ações civis públicas, destinadas à tutela de direitos difusos ou direitos coletivos em sentido estrito. O que mais compõe os fundos? Os rendimentos, os seus próprios rendimentos, ou seja, o dinheiro que fica... Eu pedi desculpa, gente, aqui que eu esqueci de fazer o logoff. O dinheiro que entra naqueles fundos, no fundo, ele rende. Então, os produtos, os frutos, na realidade, eles também vão incluir no fundo. É possível que sejam feitas doações para esse fundo? Plenamente possível, inclusive um abatimento aí no imposto de determinadas pessoas que fazem doações para estes fundos. E aqui é um ponto extremamente relevante. No caso do Fundif, que é o Fundo Estadual de Direito Difuso. Qual é essa questão importante, Davi? É que recursos do Fundo Federal, do FDD, eles são transferidos para o Fundo Estadual de Direito Difuso. Uma parcela desses fundos são transferidas. Essa é uma questão importante para que você saiba que há essa transferência. Ok? E outra questão importante também é a possibilidade das astrentes, muito comuns essas multas comporem esses fundos. Ok. Outra questão importante que você saiba também é a questão referente à destinação dos valores destes fundos. Então, o que você tem que saber? Esses fundos os valores desses fundos se destinam à recuperação do bem, está tudo no slide, à educação cidadã. Aqui a educação, gente, inclusive, aqueles materiais, materiais didáticos, edições, tudo aqui compõe aqui a destinação dos valores para a educação cidadã. Para a promoção de eventos científicos e, aqui importante, para modernização administrativa daqueles órgãos incumbidos da tarefa de proteger os direitos coletivos então tutelados. O principal, mais fácil de você lembrar, é recuperação do bem, e depois você lembra educação, Educação vai incluir aqui eventos científicos e, por fim, a modernização dos órgãos incumbidos da tutela. Uma pergunta eu lhes faço: esse rol estipulado aqui no caso da legislação estadual, no seu parágrafo 1º do artigo 1º, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? O STJ já definiu essa controvérsia, dizendo que se trata aqui de um rol exemplificativo. Tanto que em determinado julgado aqui no RMS 30.812, o STJ
diz que as verbas, né, os recursos do Fundo de Direito Difuso pode ser utilizado, inclusive, para o pagamento de honorários periciais em exames, né, em exames periciais requeridos pelo Ministério Público no curso de determinada ação civil. E eu vou aproveitar esse julgado para abrir um parênteses que diz respeito ao ônus, né, do pagamento de honorários periciais no curso de um processo coletivo. Por quê? Porque lá no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, eu trouxe o artigo para você, vai falar que nessas ações, né, ações coletivas em geral, não haverá nenhum adiantamento de custas, nem a condenação. O artigo vai falar em associação autora, mas aqui vai valer para absolutamente todos os legitimados coletivos, tá bem? Não haverá nem o adiantamento, nem a condenação em custas, emolumentos, em qualquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. E aqui, qual o problema que esse artigo traz? Porque se não houver condenação em custas, como é que vai fazer? O perito ele vai trabalhar de graça em uma perícia complexa, por exemplo? Qual a resposta? Tudo bem, existe uma preferência para o perito que é servidor público. Se houver um perito servidor público, ele se incumbirá e fará aquele exame. No entanto, no caso do perito chamado, que exerce aquela função essencial à justiça, que é um indivíduo, né, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física privada. Então, há duas possíveis respostas para essa pergunta. Uma é a do STJ. O STJ vai falar o seguinte, que a responsabilidade para arcar com os honorários periciais é da Fazenda Pública a que o Ministério Público está vinculado. O STF, de outro lado, ele vai falar que não, que o novo CPC, no artigo 91, no seu parágrafo 1º, estabelece que o Ministério Público ele terá, sim, que ele é encarregado de arcar com as despesas, né, com os honorários periciais das perícias por ele requerida em sede de ações coletivas. Inclusive, esse ônus conferido ao Ministério Público pela nova legislação, ele se coaduna, né, com uma maior responsabilização no uso da ação civil pública, e que vai falar o ministro Ricardo Lewandowski. Passou pelo plenário virtual já esse julgamento, mas o STJ ele vem mantendo aqui a sua jurisprudência. Então, como não se trata aqui de uma decisão com eficácia erga omnes, né, e efeitos vinculantes, aqui a decisão do STF ainda há essa divergência entre as duas cortes superiores. Esse é um tema bastante recente, a decisão do STF é bastante recente, então eu recomendo a leitura de vocês da CO 1560, inclusive da decisão monocrática, que tem mais argumentos lá do ministro Ricardo Lewandowski. Fechamos o parênteses, vamos voltar aqui para a sentença. E vamos estudar, nós estudamos as duas espécies de sentença, né? Uma sentença condenatória indenizatória e a condenatória obrigacional, alguns pontos específicos em cada uma delas. E agora vamos adentrar no estudo de algumas peculiaridades da sentença, quando essa sentença versar sobre direitos individuais homogêneos e também quando essa sentença versa sobre direitos transindividuais. Qual é a principal característica que você precisa ter em mente quando se fala de uma sentença condenatória que versa, né, sobre direitos individuais homogêneos? É que se trata de uma sentença genérica. Por quê? Porque ela vai firmar apenas a existência do evento lesivo, ela vai firmar quem é o responsável pelo evento lesivo e também a obrigação de indenizar as vítimas do evento. Mas vai haver uma iliquidez. Qual é essa iliquidez? Quem são as vítimas do evento? Né? Quem foram os lesados? Né? Bem assim, é necessário
que se visualize um nexo de causalidade, né, entre aquele evento lesivo e o dano individual. Isso aqui é tudo para se firmar quem foi lesado por aquele evento lesivo. E, por fim, é necessário que se fale sobre o quanto que aquele evento lesou indivíduos. Aqui nós temos uma espécie de iliquidez. Gente, vocês vão me perdoar aqui a letra, porque realmente é muito difícil escrever com o mouse, tá? Uma iliquidez subjetiva, enquanto aqui nós temos uma iliquidez objetiva, que é o quantum de Beart. Então se fixa quem deve, quem praticou o evento lesivo e também a existência do evento lesivo, que é o one de Beato, né? No entanto, não se sabe a quem se deve, que é o quid de Beato, nem o quanto se deve a esse alguém, que é o quantum de Beato. Por isso que há uma iliquidez nessa sentença, que é uma iliquidez subjetiva e uma iliquidez também objetiva. Se diz, portanto, que se trata de uma liquidação, nós vamos ver isso na aula de hoje, imprópria, porque ela vai sanar essa liquidação, uma dupla iliquidez. Seguindo, e no caso, né, aqui a gente vai passar um pouco para frente, a gente vai só falar aqui, acho que não está o slide, né, mas aqui não tem problema. E no caso de versar essa sentença sobre direitos individuais, sobre direitos, transindividuais, aí não se trata de uma sentença genérica, se trata de uma sentença certa, que nem no processo civil comum que a gente tem. E se essa sentença se tratar de uma obrigação, né, de fixar quantia, se o conteúdo dessa sentença for uma condenação indenizatória, aí os valores serão destinados aos fundos de direitos difusos que nós já vimos. Inclusive, o Ministério Público, como prevê o artigo 13 da Legislação Civil Pública, tem participação obrigatória nesse fundo. Você vai ver lá na Lei 14.806, né, que é a lei que versa sobre o fundo no âmbito do Estado de Minas Gerais, 14.806, que a presença tanto de um representante da Procuradoria-Geral de Justiça, como também da Procuradoria relacionada à defesa dos direitos difusos.